Olá! A medida provisória 746, que prevê a reforma do ensino médio, flexibiliza os currículos e amplia progressivamente a jornada escolar das atuais 800 horas para 1.400 horas. Com a reforma, apenas português, matemática e inglês devem ser obrigatórias para o fim do ciclo, que atualmente são 13, enquanto as disciplinas restantes serão escolhidas pelo aluno ou pela escola dentre 5 áreas de ênfase: linguagens, ciências da natureza, ciências humanas, matemática e formação técnico e profissional. A proposta vem gerando críticas e protestos, sobretudo no meio estudantil, com ocupação de escolas, o que aconteceu também em várias cidades da nossa região. Na Câmara Federal, o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, ele é o relator do projeto, aponta que mudará alguns pontos polêmicos do texto. A proposta, de autoria do Poder Executivo, recebeu 568 emendas dos parlamentares, inclusive foi aberta uma consulta pública para a participação colaborativa da sociedade. E o Questão de Ordem de hoje discute a reforma do ensino médio com a cientista social e assessora técnica do Compromisso Campinas pela Educação, Thaís Esperanza Rigueto, e também com os vereadores Campos Filho, do Democratas, e Gustavo Peta, do PCdoB. Sejam todos bem-vindos. Eu já vou começar com a Thaís. Thaís, hoje qual é a ideia do Compromisso Campinas pela Educação? Seja bem-vinda. A gente sempre traz o compromisso aqui no nosso programa quando se trata de tema voltado à educação. E com relação ao ensino médio, qual é o posicionamento de vocês? Bom, boa tarde. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a TV Câmara, que sempre nos cede o espaço para a gente poder discutir as questões que estão em pauta. Aproveito também para cumprimentar os ilustres vereadores Gustavo Peta e Campos Filho. É um prazer poder dividir esse momento com vocês aí para a gente trocar um pouquinho. Bom, em relação ao ensino médio, o que o Compromisso Campinas pela Educação pensa? É necessária, sim, a reforma do ensino como um todo. Por quê? Porque hoje a gente vê um mundo dinamizado, jovens que têm acesso à tecnologia, a gente vê uma transição, né, hoje da sociedade. Então, mais do que nunca, a gente também precisa rever o nosso ambiente escolar, a forma de ensino e aprendizagem, e acho que essa reforma ela veio no momento, acho que adequado, que é no momento em que a Base Nacional Comum Curricular também está aí em vias de ser publicada e definida agora, provavelmente no meio do ano que vem, a gente já tem a Base Nacional Comum Curricular. Então, acho que é um esforço, né, tanto do governo quanto da sociedade civil, da gente buscar uma escola mais atrativa para os jovens, que os jovens também tenham a possibilidade de ter uma maior participação na escola, que não seja tanto aquela função de somente lá para transferência de conteúdo para um professor. Então, a gente vê com bons olhos essa reforma, apesar desse momento delicado de ter sido via medida provisória, já que está tramitando no Congresso um projeto de lei desde 2013, que é o 6.840 de 2013, que está já na Câmara. Então, um pouco atropelou o processo, mas acho que a gente tem que aproveitar esse momento para discutir, para os jovens também colocarem as questões que eles acham importantes, porque é necessário a gente rever todo esse processo. É certo, só uma dúvida, esse de 2013, ele tem os mesmos termos ou não? Muda muita coisa? Muda alguns termos, mas ele já está sendo discutido desde 2013 com a sociedade. Então, já é um projeto do governo anterior, então não é uma coisa recente, né, agora da era Temer, mas que está dando continuidade via medida provisória, né? Tá, ok, então. Agora a gente vai falar então com o vereador Campos Filho. Vereador, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Sobre essa ideia de reforma do ensino médio, como o senhor vê essa proposta? A Thaís já, a sinalização que ela deu, eu vejo que é uma sinalização da grande maioria, diria, do povo brasileiro, que é, na verdade, que é necessário, a necessidade de se fazer essa reforma. Agora, eu vejo que tudo isso é feito da maneira, o consenso pelas vias normais, né? Então, nós temos dados aqui impressionantes. Milhões de jovens estão fora da escola, estão sem trabalhar e sem estudar. Quer dizer, quando ela diz
que a Thaís fala sobre de atrair os jovens e adolescentes, você tem que ter realmente uma grade curricular que você vai atrair. Chama isso de flexibilização da grade, dando essa autonomia, então. Então, veja, é importante que se faça essa reforma. Agora, existe o outro lado. Daí que nós queremos falar também, eu acho muito importante falar sobre isso, Mirna, porque quando a gente fala que você é contrário a isso, você tem que ter os argumentos, os motivos pelos quais você é contrário. O que nós vemos hoje aí é exatamente, completamente diferente. São pessoas, eu falo isso, falei na tribuna da Câmara e falo aqui também, muitos casos são pessoas irresponsáveis que são tratados muitas vezes pela imprensa de ocupadores das escolas. Eu digo sempre, são os invasores que, em vez de ajudar, complicam ainda mais. Então, esse processo todo vem acontecendo já há muito tempo. Tanto é que tem crianças que estão aí invadindo escolas e, quando estava se discutindo, não tinham nem nascido ainda. Quer dizer, então, se coloca muitas vezes a ideologia à frente disso e a gente começa muitas vezes a sentir essa preocupação, não de não dar certo, não é isso, mas de ser percalços no meio do caminho, né? Tá certo, então, vereador Gustavo Petro, seu posicionamento a respeito da reforma do ensino médio, seja bem-vindo. Não, eu queria primeiro agradecer à TV Câmara, Mirna, por essa oportunidade. Eu acho que é um debate muito importante, decisivo, né, para a educação no nosso país. Cumprimentar a Thaís, Campinas pela Educação, o vereador Campos Filho. Eu também me coloco a favor de uma reforma do ensino médio. Ela é necessária, né? O ensino médio, ele precisa ser modificado diante de muitas mudanças que ocorreram no nosso país, na educação brasileira, nas formas de acesso à informação que os jovens possuem hoje. Então, essa mudança ela é necessária. A Thaís já falou muito bem. Até por conta disso, já havia uma discussão dentro da Câmara Federal em torno de um projeto, né, que foi amplamente discutido com a sociedade civil. Acontece que a nossa crítica em relação a essa proposta se dá primeiro pela questão da forma. Não é através de medida provisória que se modifica a educação de um país, né? Já havia um projeto de lei, não era necessária a medida provisória. Poderia até se colocar em regime de urgência num projeto de lei que estava em discussão dentro do Congresso Nacional. Mas agora, para a gente entender um pouquinho o trâmite, vereador, explica para a gente, então, por que não se poderia votar aquele ou então fazer um novo projeto de lei, por que medida provisória? Porque a medida provisória, ela impõe 60 dias mais 60 dias, senão ela, prorrogáveis por mais 60 dias, senão ela trava a pauta do Congresso. Então, é obrigatoriamente necessário votar nesse prazo. Eu não vejo a melhor forma. A medida provisória, a nossa própria Constituição prevê que são casos de extrema urgência. Em um debate que envolve o tema da educação, ele é urgente, mas ele precisa ser feito com tranquilidade, ouvindo os diversos protagonistas do processo. Para além da questão da forma, eu tenho uma crítica firme em relação a um dos pontos do projeto, em relação à flexibilização do currículo. Eu sou a favor da flexibilização do currículo, mas não incluir a educação física, a educação artística e a filosofia ou a sociologia como obrigatórios no currículo de todos os estudantes do ensino médio, eu acho que é um grande equívoco, né? É muito importante não importa a vocação do jovem, ele precisa ter na sua base de formação a educação física, a sociologia ou a filosofia, que ajudam a despertar para a aquisição de um conhecimento mais crítico, e a educação artística, que também é fundamental para o despertar para uma criatividade, para um talento, ou então para uma sensibilidade que todo mundo precisa ter, independente se tem uma vocação artística que vai se desenvolver depois. Então, tem alguns pontos que precisariam ser modificados, e acho que em relação aos estudantes que ocupam as suas escolas, nós precisamos ter a sensibilidade de ouvi-los. No ano passado, muita gente não quis ouvir, mas os estudantes tinham razão quando ocuparam as escolas contra um projeto do governador Geraldo Alckmin que pretendia fechar as escolas. Tanto que o governador recuou desse projeto
e as escolas não foram fechadas. Por que é errado fechar a escola? Porque um dos grandes problemas da educação do nosso país, e principalmente do ensino médio, é o número de alunos por sala de aula. É preciso diminuir o número de alunos por sala de aula para se ter uma educação com mais qualidade. E era possível aproveitar esse momento em que há uma diminuição do número de alunos, segundo o governo do Estado, para melhorar a qualidade da educação. Então, eu acho que nós não devemos olhar os estudantes que ocupam as suas escolas como criminosos. Nós devemos olhar como jovens que possuem direitos e que devem ser ouvidos, né? Até porque eles estão enfrentando ali a realidade do dia a dia de ter uma escola sem a qualidade, com professor desmotivado e com diversas dificuldades que eles possuem no seu cotidiano. Sim, agora, Thaís, quando a gente fala de um dos pontos mais polêmicos dessa proposta é a questão das horas, das 800 horas atuais para até 1.400. Inclusive, a proposta do senador, ele fala agora em 1.000 horas. Ele não está falando, ele pretende, o relator já posicionou que vai apresentar esse texto. Essa questão de horas, qual a importância de se falar dessas 800 para 1.000 ou 1.400 horas? Tá. Acho que vou pegar um gancho da questão da carga horária, porque é importante a gente ver em outros países, como Estados Unidos, países da Europa, em que a criança e o adolescente eles passam um maior número de tempo na escola até para poder ter uma formação mais ampla, né? Só que a gente também, eu acho que é super importante, seria o ideal mesmo até para a questão do profissionalizante, para ele poder ter a base comum, né, de matemática, português e língua inglesa, além dessas 3 disciplinas, as de opção ou a formação profissional. Mas o que eu vejo, assim, que a grande desafio do Brasil é a questão da formação dos professores e a quantidade de professores aptos que a gente tem no nosso país. Hoje a gente está sofrendo um possível apagão, em vias de sofrer um apagão dos profissionais habilitados, porque a licenciatura hoje ela não é um curso que atrai os jovens, por quê? Pela questão da remuneração, pelo não reconhecimento do mercado. Então, a gente tem um projeto de lei que prevê o aumento das horas, mas a grande preocupação é assim, como que a gente vai conseguir dar essas horas com qualidade para os alunos, né? E aí tem uma da parte da lei que eles colocam que algumas disciplinas vão poder ser assumidas por profissionais de notório saber. Então, quer dizer, aquele engenheiro que tem um bom domínio de alguma da sua matéria, ele vai poder dar aula nas escolas públicas, né? E aí a grande questão fica que hoje, mesmo nas principais universidades, a formação do professor ela é falha. Por quê? Porque muitas vezes fica no plano da teoria, não se tem tantas horas práticas, então geralmente a gente tem um professor que ele não tem o domínio da docência. Então, como que fica esse aumento de horas com esse profissional de notório saber ou com esses profissionais hoje que estão no mercado, mas que também não dominam a licenciatura que eles têm que ministrar. Então, eu acho que isso é um grande desafio para o Brasil, assim, da gente também defender uma bandeira de olhar para a formação profissional desses professores, olhar para o reconhecimento, porque acho que a gente só vai conseguir avançar tanto nessa reforma como em outras questões se a gente olhar para a formação do professor. Então, acho que esse é um ponto bem importante para se discutir na reforma. Eu acho também que esse é um ponto importante e que já ficou mostrado que existem vantagens, as evidências mostram as vantagens da expansão das horas, né? Agora, existe todo um projeto que tem que ser desenvolvido, que requer um projeto pedagógico para que não tenha problema lá na frente. Mas fica provado que essa expansão é altamente benéfica. Sim. Agora, quando a gente fala dessa expansão hoje, se o aluno, aí fica uma pergunta bem leiga mesmo, se o aluno já não sente atração em ir na escola para cumprir essas 800 horas, que tipo de atrativo hoje seria ideal para que ele vá na escola para cumprir essas 1.000 ou 1.400? Sim, quando a gente olha nas experiências de outros países que têm sucesso, ou até mesmo você pegar colégios particulares hoje que têm bom desempenho nas avaliações,
eles trabalham muito por projeto. Então, o aluno tem a experiência de fazer uma proposição ou ter uma dúvida e pensar e criar junto com o professor como mediador e orientador do conteúdo. E a gente também tem hoje as experiências que eles chamam makers, que a gente tem, algumas escolas têm os que eles chamam de Fab Labs, são laboratórios em que os alunos podem ir lá e ver a ciência na prática, a biologia na prática, ou mesmo desenvolver projetos. E as pessoas às vezes acham que essas experiências makers tal precisa de muito recurso. Não, basta você desenvolver um projeto que consiga tirar da parte do ideal para o concreto. A hora que você consegue passar para o concreto, você facilita o aprendizado do aluno. Sim, agora, vereador, o senhor falou sobre as disciplinas, inclusive o relator Pedro Chaves, ele, na verdade, ele vai tentar ir, de certa forma, de fazer de uma forma em que todas as instituições ofereçam, por exemplo, artes e educação física, e aí o aluno escolhe se ele quer cursar ou não. O senhor acha que isso é uma saída ou isso não vai resolver? Não, isso diminui o problema, mas eu considero que pelo menos essas 3 disciplinas que ficaram excluídas deveriam estar entre as obrigatórias. A educação física, a gente sabe o quanto é importante o desenvolvimento da educação física, da atividade física, a compreensão do quanto isso é importante para o desenvolvimento da criança, do adolescente e também na fase adulta. A educação artística e também a filosofia ou a sociologia. Porque nós precisamos, o mercado muitas vezes olha a escola sempre pensando na formação de uma mão de obra qualificada. Nós não podemos tirar da escola esse objetivo, mas nós não podemos excluir a obrigação da escola também dar ao seu estudante uma formação mais crítica, mais humana, e essas matérias são fundamentais para isso. Então, essa é uma crítica em relação à questão da carga horária. Eu sou a favor da extensão para a educação integral, mas concordando plenamente com a preocupação que a Thaís já trouxe, que é em relação ao conteúdo, à formação dos professores, a motivação e a valorização dos professores, a utilização de metodologias e de projetos pedagógicos que aproximem mais as disciplinas da realidade da criança, do adolescente, né? A conexão com os novos meios de acesso à informação que esses adolescentes já possuem. Né? A gente não pode abrir mão disso. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para a escola ser realmente atraente. Né? Então, um desafio enorme que nós teremos pela frente. Então, talvez, em relação mesmo à carga horária, você ter uma flexibilidade e você ter um momento de transição seja necessário. Sim, porque, mas aí eu pergunto porque senão vira uma lei também que depois não é respeitada de fato. Aí eu pergunto para os 3. No Brasil, a gente tem uma grande quantidade de jovens, inclusive a gente tem aí a lei do menor aprendiz, do jovem aprendiz, que cursa o ensino médio e trabalha no contraturno. Né? Essa questão de ampliar a carga horária também não vai, de certa forma, ter um efeito sobre projetos como esse? Eu acho que, na verdade, isso que é um ponto para ser levantado, para ser questionado, mas eles têm a opção também, na hora que você lê a medida provisória, a opção também de escolher não só cursar aquelas disciplinas obrigatórias e ficar com uma carga horária reduzida. Pelo que eu entendi, a carga horária maior seria se ele fosse fazer as disciplinas obrigatórias, mais a complementação profissionalizante. Mas eu acho que isso deve ser, sim, um ponto para ser discutido, porque é importante hoje, a gente sabe, a oportunidade do jovem se formar já, desde a idade que ele já está apto para ir para o mercado de trabalho, porque a gente fala que é a questão prática mesmo, dele se formando enquanto indivíduo nesses projetos como o de menor aprendiz. Sim. E eu acho que a gente também tem que colocar essa questão em discussão, porque também é uma formação, né? Não deixa de ser uma formação, é um estágio que ele está sendo ali supervisionado por um responsável e desenvolvendo outras competências e habilidades que não são trazidas pela escola. E mesmo porque também, veja, eu entendo assim, Thaís, o tempo às vezes é muito grande, as pessoas têm que ter uma motivação para dar aquela vontade de continuar.
De repente, antigamente você falava assim, eu vou fazer uma faculdade. Quanto é? 6 anos. Puxa, era uma... Hoje não. Hoje a pessoa, não, eu faço aí uma faculdade de comunicação social, por exemplo, jornalismo. Faz 2 anos e 2 na prática. Então, hoje tem que se equacionar também, Petra. Não sei se você concorda com isso, porque senão fica aquele tempo enorme e vai e a pessoa não aguenta. Não tem como se locomover, problema da mobilidade urbana e tal. Então, já dando alguma formação para a pessoa se sentir mais motivada, que isso tem que entrar na discussão. E a questão dos custos? Em relação, Mina, essa questão do jovem aprendiz, eu acho que um mecanismo, eu não sei se é possível, ou se o projeto contempla, ou se o relator vai levar em consideração, mas seria você, na própria carga horária, permitir que uma parte dela, na flexibilidade que tem das escolhas dos alunos, seja utilizada para o também processo. É colocado como tem de estágios práticos, né, de desenvolvimento. O processo de aprendizagem via jovem aprendiz. Mas acho que ele pressupõe, acho que parcerias com empresas também para, principalmente na parte do ensino profissionalizante, que o jovem tenha momentos em empresas, em projetos para que ele desenvolva também a parte prática. Eu acho que é bem importante eles terem contemplado na lei a questão do ensino profissionalizante, porque hoje a gente tem uma mudança brusca aí no mundo do trabalho. As profissões que antes tem profissões que estão sendo extintas e profissões que estão sendo criadas devido às novas demandas aí da vida. Então, o ensino profissionalizante ele é bem importante, porque não tem espaço para todo mundo que tem curso superior. Então, aquele jovem que ele pode tentar desenvolver outras habilidades que ele não vai precisar passar 5 anos, 4, 5 anos no curso superior e já sair do ensino médio com uma profissão. E aí ele tendo afinidade, querendo se aprimorar, ele pode ingressar na universidade. Porque os números mostram também hoje que a faculdade está formando centenas e milhares de desempregados. Se você parar aí no pedágio da Mogi Mirim ali, você vê as pessoas que estão cobrando pedágio são economistas, pessoas que fizeram economia e tal. Então, é isso que é a rapidez, né? Para que você possa desempenhar alguma coisa. Eu acho que todo mundo deve ter oportunidade de escolha, assim. Acho que a oportunidade tem que ser dada igualmente para todos. Mas é importante no ensino médio, não só aquelas escolas como a gente tem aqui, o Cutuca, o ETEC, mas que a própria ensino regular também possa proporcionar uma formação técnica para esse jovem. E dá à pessoa também autoestima, porque você estudar e de repente está estudando, mas paralelo a isso, se eu sou formado em cuidar da iluminação, né, coisa assim, técnica, alguma coisa, assim já dá uma motivação a mais, uma autoestima, porque acabou. Hoje não tem mais tempo para isso. Eu acho que faculdade, 4 anos, custo, entra tudo isso, né? Mobilidade, como é que você vai fazer? Então, alguma coisa que a pessoa se identifica mais e ganha muitas vezes profissionalmente, muito mais do que Tá certo. Então, nós vamos para um breve intervalo e já a gente vai voltar falando sobre já que a gente falou nesse primeiro momento de algumas escolas ocupadas no sentido de mobilização, de participação, a própria Câmara Federal abriu uma consulta pública para o texto sobre reforma do ensino médio, em que qualquer cidadão pode participar. A gente vai falar sobre essas diversas formas de participar dessa discussão neste momento. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje trata da reforma do ensino médio, proposta que tramita na Câmara Federal. E nós falávamos a respeito da participação popular, inclusive eu mencionei essa consulta pública, mas antes ficou um questionamento que a gente esqueceu aqui, que é a questão do custo de tudo isso. E fala um pouquinho para a gente, Thaís, essa questão do custo dessa reforma e se, de certa forma, se o ensino público vai ficar mais barato ou não. Então, a gente está num momento delicado para falar de custos, né? A gente agora tem a PEC, né, 241, agora PEC 55, que é referente justamente aos gastos públicos, né? Então, por mais que no projeto de reforma tem uma cláusula que diz que o MEC vai auxiliar por 4 anos os municípios com recurso para poder fazer a implementação da reforma do ensino médio, a gente sabe da dificuldade hoje, principalmente dos municípios, que a gente teve uma queda aí pelo momento econômico que a gente está vivendo hoje, estamos vivendo uma queda da arrecadação. Sim. A gente tem aí municípios que estão
parcelando salário, 13º. Então, essa questão dos custos, ela é bem delicada, porque a gente precisa, como a gente vai aumentar a carga horária, aumentar o número de professores, instantaneamente a gente aumenta os custos, né? Então, essa é uma questão importante, de onde virão os recursos, né? Porque a gente tem aí também, em conjunto com a PEC, com a reforma, o Plano Nacional e o Plano Municipal de Educação, né? Que também são planos que pressupõem reformas e a melhora do ensino, tanto no país como nos municípios. E a grande questão que é o entrave são a questão dos recursos. Porque, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, um dos itens que iria gerar recurso para a União, repassar para os estados e municípios, seria, por exemplo, a exploração do pré-sal. Hoje a gente já sabe, por questões técnicas e pelo momento que a gente está vivendo, que muito dificilmente isso vai acontecer. Então, a gente tem aí um comprometimento de recursos para serem passados para questões básicas como educação e saúde. Então, eu acho que isso, assim, é um complicador para tanto os planos saírem do papel como essa reforma. Então, eu não sei aí como o Ministério da Educação e como isso vai tramitar para realmente sair do papel e se colocar em prática, principalmente relacionada à questão não só de recurso, mas de gestão, né? Relacionada aos profissionais que vão estar envolvidos, né, nessa reforma. Então, a gente precisa estar atentos para como o Ministério da Educação vai se organizar para dar conta. Nós estamos vivendo num período de excepcionalidade. O país vive, atravessa um período de excepcionalidade. São mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Então, agora, no projeto há exatamente essa promessa, que diz que a União dará o aporte financeiro àquela instituição que aderir ao projeto. Está lá escrito. Agora, como eu digo, nós vivemos num período que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, mas o que não impede também que nós vamos discutir, porque se a gente ficar também estacionado, ninguém discute, ninguém fala, ninguém faz nada, esperando como é que vai ser, daí ficamos estacionados de vez. Então essas discussões são importantes porque vai mostrando esses caminhos. Eu acho que de alguma forma, um balde também de água fria nas possibilidades de mudança. Evidente que eu também acho que isso não impede da gente fazer a discussão, de aprovar medidas que possam avançar. Mas o fato da proposta estar sendo acompanhada da aprovação da PEC 241 inviabiliza novos investimentos na educação. A PEC é muito clara. Uma coisa é contraditória, seria isso? Não contraditória, mas ela inviabiliza o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, de mais investimentos em educação, porque ela congela os gastos públicos em educação para os próximos 20 anos, somente reajustados a partir da inflação do período. Então, nós não viveremos momentos de grandes avanços na educação no nosso país no próximo período por conta dessa situação. Porque, querendo ou não, nós podemos melhorar um pouco, flexibilizar um pouco o currículo, antenar mais com as necessidades e as demandas da juventude hoje. Pode ter algum outro avanço, mas todos eles vão se esbarrar na necessidade de um maior financiamento. Porque, por exemplo, um professor ganhando o que ganha hoje no estado mais rico do país, que é São Paulo, na rede estadual, como nós vamos motivá-lo de fato, né? Como nós vamos impedir a alta rotatividade de professores no mesmo ano, na mesma disciplina para os alunos, que é um dos grandes problemas de evasão e de falta de qualidade. A criança começa o ano com um professor de matemática, durante o ano ela tem o segundo, terceiro, quarto professor, porque o professor, quando ele tem uma oportunidade de um emprego que possa dar um salário melhor, ele, como qualquer outra pessoa, acaba buscando essa nova oportunidade. Então, a rotatividade de professores na rede é muito alta, porque eles recebem muito mal. Então, como que nós vamos resolver isso, né? Então, é evidente que nós precisamos discutir, debater, mas o período não nos dá muita expectativa e esperança de mudanças, porque não haverão mais recursos e a educação precisa de mais recursos para poder dar esse salto. Sim, agora a gente falou um pouquinho dessa questão dos recursos, vamos voltar aqui
nessa questão da participação popular. Então, a Câmara Federal, ela fez aí uma consulta, tem aí, a gente vai mostrar o link para vocês, que é o http beta.edemocracia.câmara.leg.br/Wikileges, que é o nome do aplicativo que eles têm para essas consultas públicas, /bill, com 2 L's, /60. A gente vai dar um tempinho, deixar inclusive aí. Esse é uma ferramenta da Câmara Federal, em que tem debates não só sobre esse projeto, mas também sobre outros, quando é feito consulta pública, é através desse aplicativo da Câmara Federal que é feito. Aí eu pergunto, essa questão de, inclusive eu entrei e pesquisei, cada ponto da reforma, você tem como, por exemplo, um texto que fala sobre as horas. Eu tenho como comentar especificamente sobre aquele parágrafo. Então, as pessoas podem dar opinião ou pedir alguma coisa. E como eles vão fazer, segundo aqui dados da Câmara Federal, o objetivo é ampliar o debate sobre o tema, considerado polêmico. O assunto vem sendo debatido há bastante tempo e os interessados, eles podem apoiar ou não a íntegra do texto original ou cada parágrafo, além de contribuições inseridas por outros participantes. Os internautas também podem fazer uma nova sugestão de texto para artigos ou incisos da lei e comentar as propostas incluídas. Aí eu volto lá atrás no primeiro bloco. Esta é uma importante forma de participação popular e qual é a questão do peso de uma participação como essa e a participação, por exemplo, numa ocupação de uma escola, vereador? Olha, eu acho o seguinte, Mina, acho que o Congresso, a Câmara, até está tentando, dentro do limite que ela pode, porque ela tem prazo para votar, criar... Essa participação até dia 25 de novembro, até dia 30 o relatório tem que estar pronto. Isso. Sim. Dentro desse limite imposto pela legislação de medida provisória, ela está tentando criar mecanismos para estimular a participação, a consulta. Eu acho isso positivo. Mas eu acho que isso não retira a crítica que é feita por muitos educadores, não só estudantes, né? Movimentos da educação, de que já havia um processo de discussão dentro do Congresso, não precisava de uma medida provisória. Se o governo novo entendeu que era necessário ter mais agilidade, poderia dar regime de urgência, não travaria o debate. Aquele de 2013 é de autoria do próprio governo ou não? É do deputado Wilson Filho, da presidência pensado, do Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e relatoria do deputado Wilson Filho, do PTB da Paraíba. Ele foi apensado a vários outros projetos, teve uma comissão especial para discutir esse projeto dentro da Câmara, porque há um certo consenso nacional, apesar de divergências no conteúdo, da necessidade da reforma do ensino médio. Sim. Agora, o que eu acho que isso não diz... Isso reforça ainda mais a legitimidade do movimento dos estudantes. É evidente que movimentos que paralisam uma rua por conta de um protesto, ou uma determinada greve, ou até uma ocupação, ela causa algum incômodo, ela gera algum conflito. Agora, do ponto de vista histórico, como nós devemos observar? Quantas conquistas que nós temos hoje, que muitas vezes nós nem sabemos como essas conquistas surgiram, foram frutos de movimentos como esses, né? A conquista do 13º salário, a conquista do seguro-desemprego, ou eu poderia falar de outras. Eu aqui mesmo em Campinas, os estudantes hoje em Campinas têm o direito, os secundaristas, a 60% de desconto no passe escolar. Eles já nascem com esse direito, né? Mas não é natural o direito. O direito foi fruto do quê? De muitas manifestações, passeatas, reivindicações, negociação, diálogo, junto com o poder público municipal. Na época, o prefeito era o Francisco Amaral. Eu estava lá na União Campineira dos Estudantes. Então, historicamente, conquistas também acontecem com movimentos que geram incômodo. Isso é, inclusive, uma forma para chamar a atenção da sociedade. Nós temos o impedimento do fechamento das escolas. Foi
através de um movimento que gerou incômodo. Então, a nossa Constituição preserva esse direito. Se há um incômodo e um outro princípio também que se entra em conflito com ele, do ponto de vista constitucional, quem deve ser chamado para dizer se pode ou não ficar é o Poder Judiciário. Então, qual que é a minha discordância do que está acontecendo em São Paulo? A Polícia Militar está entrando dentro das escolas sem mandato judicial. Ela não tem o direito de fazer isso. O Poder Judiciário deve ser provocado. Se o juiz entender que há algum abuso, alguma depredação do patrimônio público, algum problema naquela ocupação ou em qualquer outra manifestação, ele dá o mandato judicial e aí os estudantes ou quem quer que seja são obrigados a respeitar, porque nós estamos num Estado democrático de direito, todo mundo tem que respeitar a ordem de juiz. Ponto. Sim. Então essa é a visão que eu tenho sobre essas ocupações, por isso que eu considero que elas são legítimas e nós precisamos ouvir os estudantes das suas preocupações e reivindicações. É que na última semana a gente teve aqui na Câmara Municipal um requerimento de autoria do vereador Campos Filho, que inclusive foi aprovado apenas com voto contrário dos vereadores, do senhor, né? Do vereador Pedro Tourinho, Paulo Búfalo e Carlão do PT, que o vereador Ângelo estava ausente nessas reuniões. E ele, naquele momento, esse requerimento diz o seguinte: requer voto de congratulações ao comando da Polícia Militar, na pessoa do delegado titular da 2ª Delegacia Seccional de Campinas, José Henrique Ventura, pela serenidade na reintegração de posse das escolas estaduais situadas na cidade de Campinas. Vereador Campos, a gente acaba de ouvir, então, essa afirmação do vereador Gustavo falando da legitimidade, de não ter essa autorização do juiz para tirar essas crianças. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Já está aprovado, porque isso aí não é ocupação, isso é invasão. Se alguém invade a sua casa, é uma propriedade privada sua. Aí está havendo uma invasão do município, ou seja, um prédio público. Agora, o que nós fizemos foi, pedagogicamente conduzindo, foi o seguinte: nós parabenizamos porque há um anseio da população contra esse tipo de ação. Nós vimos aqui um absurdo, chegamos ao absurdo durante as eleições de segundo turno, pessoas irresponsáveis, no Paraná, alguns estados invadiram. Hoje, o erário público vai ter que pagar 19, 20 milhões de reais para fazer outra eleição. Quem paga? Devido a essa irresponsabilidade. Então, nós fizemos assim. Por quê? Porque nós entendemos que, como disse o Peta, tem todo um processo de direito, o juiz tem que autorizar, mas também existe o direito das outras pessoas. O meu direito vai até onde começa o seu direito. Eu não tenho, por exemplo, eu posso não estar contente com uma determinada coisa, mas não me dá o direito de reunir 10, 20 gato pingado e parar Francisco Glicério. Não posso. Quer dizer, então, tudo isso é respeito à democracia. Então, a polícia de Campinas, ela deu o exemplo, foi exemplar. Foi lá e retirou. Agora, o pessoal às vezes age demais, não, vai lá, até arrumar o juiz, até sair, a ordem, até... Não há necessidade. Invadiu, ela tira, porque eles são invasores. E dou um recado às mães e aos pais, hein? Essas crianças estão correndo perigo. Teve até um assassinato lá em Curitiba, em que alguns jovens estavam no meio e um acabou discutindo por causa de droga e um acabou matando o outro. Essas crianças que estão invadindo, elas estão correndo risco. Agora, por que não, em vez de invadir, ficar na frente da escola ali reclamando dos seus direitos? Então, o que eu acho é que está havendo uma deturpação. São partidos que estão enfonhados aí. Você disse bem, quem votou contra? O PETA. Que partido que ele é? Partido Comunista do Brasil. Mas aí entra a questão partidária ou a questão... Ideológica? Nossa Senhora! Do assunto, o vereador Peta. Não, a pessoa se aproveita disso. É que eu acho assim, os alunos, eles não são invasores, eles estudam nessas escolas. A escola também pertence a eles. E nesse momento, eles estão ocupando para defender a escola. E nesse momento, que eles acreditam que seja melhor sobre o ensino médio? Não, eles questionam a forma, principalmente a forma do como foi feita a proposta de reforma, sim, através de medida provisória, e algumas questões de conteúdo. E principalmente a PEC 241, que, segundo eles, as duas propostas conjuntas inviabilizam
qualquer possibilidade de mudança. A grande maioria, vereador, agora, não tem conhecimento do que é a PEC. Se perguntar o que é a PEC, ele vai dizer, é para comer ou beber. Eu acho que o vereador deveria ouvi-los. Por quê? Porque esses jovens, eles estão muito antenados, eles têm muito acesso à informação. É evidente que dentro de uma escola há polêmica. Não são todos os jovens que são a favor da ocupação, mas há muitos jovens que estão engajados nesse movimento. Aliás, o ano passado, as pesquisas mostraram isso e por isso o governador recuou. A população aplaudiu a ocupação dos jovens contra o processo de reorganização proposto pelo governo do estado. Tanto que o governador recuou. O governador não recuou por temer as crianças, os adolescentes e jovens que estavam ali lutando. Até porque ele tem uma linha também de criminalização nesse movimento. Ele recuou porque ele tem muito acesso à informação e ele viu que a população aplaudiu a ocupação dos estudantes contra a organização escolar e a medida que ele vinha tomando de modo autoritário. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado? A nossa Constituição de 88 prevê a liberdade de organização, de manifestação pública, de liberdade de expressão. Então, por exemplo, o vereador Campos Filho fala da Avenida Francisco Glicério. Se tiver um movimento com legitimidade, com uma bandeira política, uma reivindicação, eles têm sim o direito de fazer a sua reivindicação. Prejudicar milhares de pessoas devido àquele grupo de pessoas. Evidente que tem. É o direito de liberdade política. Não, mas a Constituição prevê, tanto que se alguém fizer uma manifestação hoje na Avenida Francisco Glicério, a polícia não tem o direito de ir lá e tirar. A polícia pode até orientar para que se ocupe só uma faixa, para permitir que haja menos transtorno para quem está andando de carro, mas retirar e impedir que a manifestação ocorra, isso a polícia não pode fazer. Como, na minha visão também, a polícia pode sim entrar dentro da escola e reintegrar a posse com medida judicial. Não de maneira arbitrária sem medida judicial. Aquilo que eu disse, quando há princípios constitucionais que se chocam, eu não tenho o direito de dizer que o meu princípio é mais importante que o princípio do outro. A polícia não tem direito de decidir sobre isso. Existe um poder instituído para isso, que é o Poder Judiciário. Nem eu, como vereador, posso dizer pode ou não pode. A polícia também não pode. O prefeito não pode. Quem pode é o Poder Judiciário. Se provoca o Poder Judiciário, o juiz vai decidir. Não, está ocorrendo abuso. Retirem aqueles jovens dali porque há um abuso em relação à liberdade de manifestação. Ele tem o direito. Ele é Poder Judiciário. A polícia não é Poder Judiciário. Agora, tem um poder mais forte aí, vereador, que eu acho que é o poder do bom senso e o poder da educação. Ou seja, se nós fizermos hoje um levantamento nas escolas, a grande maioria é contrário a esse tipo de ação desses menores que acabam invadindo as escolas. É só você fazer um levantamento e você vê. As pessoas que não aderiram a isso, elas são completamente contrárias, é a grande maioria. Então, uma pequena minoria em detrimento de uma grande maioria que quer estudar e quer ter aula. Quer dizer, eu não estou contente com a televisão. Eu venho aqui e invado aqui. Não é assim, as coisas não são assim. Você disse bem, na época da sua juventude, quando o senhor participava, era conversa, era diálogo, era entendimento. Quer dizer, então não se pode avalizar esse tipo de coisa. Tanto é que nessa manifestação que eu fiz, eu coloquei aqui, o Estado tem sim que tolerar, permitir, conviver com a livre manifestação do pensamento, com a liberdade de expressão e todos os instrumentos democráticos de liberdade. Mas deve também, vejam só, preservar a primazia do interesse público. Eu não tenho nada a ver com isso aí, como é que eu estou sendo prejudicado? Eu quero ter aula, e daí? Com quem que eu vou reclamar? Vou com o juiz? Ô juiz, senhor, eu quero ter aula, a maioria quer ter aula. Quer dizer, então não é assim, as coisas não são assim. Mas, vereador Campos Filho, os alunos que estão lá, no entendimento deles... Da minoria. Eles estão lutando para melhorar a situação da escola. Mas a minoria deles. Que entende isso. Eles pensam que dessa forma, eles estão colaborando com mudanças que podem ocorrer na escola deles. Eles imaginam, a minoria. É o entendimento deles. O entendimento de um outro determinado número de alunos ou pais de alunos pode ser conflitante com esse. Quem resolve essa questão se há um conflito de interesses legítimos? Não é a Polícia Militar. Vereador, o senhor acredita, os dois vereadores acreditam, a gente está falando aí um pouquinho de prazos, medida provisória tem prazo para ser votada, inclusive ela
caso ela não seja votada, ela trava toda a pauta lá do Congresso, mas nesse momento há uma expectativa de que novos movimentos aconteçam até a votação final dessa matéria referente ao à reforma do ensino médio? Eu acho que o fato de ter sido feito via medida provisória acaba acirrando mais os ânimos, as discussões, mas, de qualquer forma, a tendência, analisando politicamente, é que o projeto seja, sim, aprovado nesse prazo, até porque o governo tem muita força dentro do Congresso Nacional. Eu acho que há um conjunto de emendas que estão sendo feitas que podem diminuir os equívocos que eu considero que o projeto possui. Então, acho que esse vai ser o embate nesses próximos dias, né? Inclusive com emendas da oposição. Com certeza. Acho que ali dentro do Congresso vai haver um grande embate, uma grande discussão. E a gente espera que algumas medidas que foram colocadas aqui possam ser modificadas para que a gente não tenha tanto prejuízo para o próximo período. Vereador Campos Filho. Exatamente. Olha, eu vejo assim, que nós estamos vivendo, volto a dizer, de caráter excepcional, excepcionalidade. São medidas que são tomadas. Talvez em outro momento não seria necessidade dessa medida ser tomada. Então a gente percebe que tem que ser tomada a toque de caixa, a coisa tem que caminhar e estamos se colocando de maneira mais clara possível. É lógico que há esse desconforto. Poxa vida, poderia discutir mais, poderia ter feito isso, aquilo. Mas os problemas são tão emergentes, são tão imediatos, que a gente está vivendo num país que fala, puxa vida, ou faz, ou... Tá? Thaís, a gente tem aí um prazo para votação e caso seja aprovado, que até os vereadores já colocaram que é uma tendência, isso passa a valer a partir de quando? E depois dessa aprovação, como que você acredita que as escolas devem se adequar a essa nova realidade? Eu acho que a gente vai ter que ver como vai ficar o texto final e aí sim ir para os municípios para ver a realidade de cada município e cada município se adequar dentro da sua realidade ao que está proposto em lei, né? A gente aqui em Campinas, as escolas do município são do ensino fundamental, as estaduais, mas tem algum município que também tem estadual? Ou não? O estadual é tudo só do estado mesmo? Não tem estadual, não, desculpa, do ensino médio é tudo só do estado e o ensino fundamental municipal? Sim, a maioria das escolas de ensino médio são da rede estadual. Então esse dinheiro teria que ir para os governos? Sim, para os governos estaduais. Sim. Então a gente tem no plano, né, os recursos, mas como eu te disse, a gente tem que ver também como vai ficar a conjuntura nacional, que vai implicar diretamente nas conjunturas estaduais, consequentemente municipais. E vai mudar a vida de quem já está no ensino médio ou não? Vai ter uma certa data, a partir de quem entrar no ensino médio, existe Então, isso? acho que a lei entra em vigor, acho que a partir de 2017, acho que tem um prazo acho que de 4 ou 5 anos para adequação. Porque, claro, não é uma adequação de uma estrutura toda que tem que ser mudada aos poucos. E a grande questão, assim, dessa polêmica, tanto da emenda constitucional dos gastos públicos, quanto da reforma do ensino médio, o Ministério da Educação encomendou uma pesquisa para o IBOP, que a semana passada foi divulgada, que 72% da população é a favor da reforma do ensino médio e 59% é a favor da emenda dos gastos públicos. Mas a grande questão que eu vejo é que, às vezes, há um desconhecimento do que realmente, quais são as implicações e o que cada texto traz de mudança para o país. Isso seria uma oportunidade até de trabalho dentro das escolas, de trazer a comunidade, de trazer os pais para entenderem de tudo isso que está sendo discutido, que a concordância e discordância, mas que as pessoas também coloquem isso na agenda cotidiana e se envolvam mais, né, no que diretamente vai impactar nas suas vidas, na vida dos seus filhos. Então, acho que é bem importante que isso seja uma pauta de discussão também. E o Compromisso Campinas pela Educação pretende fazer algum tipo de discussão nesse sentido? Sim, esse ano todo a gente teve como tema norteador, tanto da Semana da Educação quanto dos encontros mensais, o Plano Municipal de Educação. Aproveito até para fazer o convite agora no dia 24 de novembro, na quinta-feira da semana que vem, às 19 horas, a gente tem o último encontro mensal, que vai trazer o professor Francisco Soares, mais conhecido como Chico Soares, que foi ex-presidente do INEP. Ele vai falar sobre a qualidade de educação
principalmente as questões dos gastos. Então, são questões que às vezes ficam fora da pauta do dia a dia, da discussão nas famílias, mas que a gente precisa começar a entender que tudo isso que está sendo discutido, tanto no Congresso quanto na Câmara, isso impacta diretamente na nossa vida cotidiana. Então, é importante a gente se envolver. Os encontros mensais, eles são gratuitos, abertos ao público. Então, nosso objetivo é evidenciar, assim, os dados, os temas, para que as pessoas comecem a se alertar para se envolver e para tomar conhecimento. Todos precisam se envolver, então. Sim, né? sim. É o novo tempo da democracia, né? Quer dizer, cada um se envolvendo. A própria televisão, né, discutindo esses assuntos. Antigamente quase não se tinha isso, né? Sim. Hoje o Peta, como deputado federal que for, ele sabe. Ele votou lá em Brasília, o cara está sabendo lá não sei onde, para quem ele votou, como ele votou. Quer dizer, isso é fantástico, isso é democracia. Mas é um país que tem uma democracia ainda jovem. Então agora que as pessoas estão começando a atentar para esses detalhes. Isso é muito bom, né, Peta? Apesar que a nossa democracia está sob ameaça, né? Mas isso já é um outro tema que a gente discute num outro programa. A Questão de Ordem fica por aqui. E se você não assistiu essa discussão inteira, você pode ter acesso à página da TV Câmara Campinas no YouTube, que aparece aí no seu vídeo, não só esse tema do ensino médio, mas também tantos outros que a gente discute por aqui. A Questão de Ordem fica aqui e até um próximo programa. Mas é isso aí.